Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Há alguns anos, o governo federal vem transmitindo programas educativos através do rádio e da TV. Quem não se lembra do projeto Minerva ou do programa A Conquista? Mas foi com a criação da Secretaria de Educação à Distância, em 96, que o MEC decidiu investir numa nova cultura educacional. Para debater esse assunto, convidamos o diretor da TV Escola, José Roberto Sadek, o diretor do PROINFO, Programa Nacional de Informática na Educação, Cláudio Salles, e a coordenadora de programas especiais do Fundescola, Wilza Ramos. Contamos também com as participações do Estado do Ceará e Distrito Federal. E você é nosso convidado especial. Participe. Mande já sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 216689. Via internet salto@tvebrasil.com.br. Ou ainda pelo fax. Diz que o código da operadora, o DDD 21 e o número 224-5135. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. A TV Escola foi criada para contribuir na capacitação dos professores do ensino fundamental. O objetivo é ter educadores preparados para melhorar a qualidade do ensino. A TV Escola é uma forma de capacitação permanente e à distância. O objetivo principal é manter um diálogo contínuo com os professores. Além disso, os alunos também são beneficiados. A TV e os computadores são grandes aliados no processo de modernização da escola. A programação do ensino fundamental, com a orientação dos parâmetros curriculares nacionais, é exibida de segunda a sexta e tem 2 horas de duração. Já o Vendo e Aprendendo ensina como usar os programas veiculados na TV Escola. Vídeos de outros países são escolhidos com critério de qualidade. Muitos programas são feitos especialmente para professores do Brasil, como, por exemplo, língua portuguesa e direitos humanos. Todos têm direito a escolher o seu emprego. O Salto para o Futuro faz ciclos de debates sobre temas de interesse dos professores, mas acaba atingindo um público mais abrangente. Como você sabe, é um programa em que você pode participar. Desde o ano passado está no ar a programação da TV Escola para o ensino médio. O programa Como Fazer mostra um vídeo e 3 professores de áreas diferentes debatem como usar o material com seus alunos. Nos finais de semana, a TV apresenta a Escola Aberta, uma faixa da programação dirigida especialmente à comunidade. Esta é a ideia da TV Escola, professores falando para professores e para a comunidade. Sadek, como é que você avalia esses anos da TV Escola, em que a TV Escola está no ar? O vídeo que passou, ou não sei se foi vídeo, se foi você que falou, que a TV começou, ou que a TV era para capacitar os professores, né? Quando o ministro Paulo Renato lançou o projeto de TV, ele e o pessoal do MEC tinham uma ideia de que a TV deveria ajudar a capacitar os professores. E quem estava fazendo a TV naquela época não trabalhava lá, eu vim trabalhar um pouco depois, também, assim como eu, não sabia exatamente como é que é fazer uma televisão para ajudar os professores. Acontece que, à medida que os professores foram aprendendo a usar a televisão na escola, nós também fomos aprendendo a fazer televisão para a escola. Então, rapidamente a gente percebeu que a TV também era um ótimo instrumento para usar na sala de aula, só para capacitar o professor, mas também para ser um instrumento didático, né? Eu gosto de dizer que desde a década de 40, que não chega nada novo na escola, né? E a primeira novidade depois do lápis e do papel, que foi na década de 40, foi a televisão.
Então, os professores iam se adaptando, ou ainda estão se adaptando a usar a televisão para capacitar e como instrumento didático. Nós fomos aprendendo também a fazer isso. Em seguida, a gente percebeu que a comunidade podia tirar proveito da TV. Aí a gente começou a trabalhar sábado, e agora a gente trabalha sábado e domingo. Para a comunidade, para quem está em casa, enfim, para quem está em volta da TV Escola. Mais um passo a gente deu quando veio o ensino médio para a TV. Porque também a gente não tinha a intenção no início de trabalhar com o ensino médio. E agora a gente está trabalhando, e aliás é um programa muito maduro, na minha opinião, bem sucedido. Então eu vejo uma evolução do instrumento televisivo muito rápida e grande, da parte da gente que faz e da parte de quem está usando, porque a gente tem um monte de pesquisa, um monte de informações, e a gente vê que as pessoas cada vez usam de formas mais criativas e mais sofisticadas. O objetivo primeiro era o ensino fundamental, acabou se estendendo para o ensino médio também, né? Também. Agora, e como os outros projetos se auxiliam da TV Escola? Como a TV Escola integra esses outros projetos, Cláudio? No caso, o seu Proinfo. Na verdade, o mundo caminha cada vez mais para a multimídia. Não se pode mais falar apenas em computador ou apenas em televisão. Nós trabalhamos em conjunto com a TV Escola. Nossa intenção é fazer, em primeiro lugar, que os NTS, os Núcleos de Tecnologia Educacional, sejam salas de recepção da TV Escola. A própria TV Escola pretende agora também digitalizar a imagem, o que vai possibilitar um melhor afinamento dos programas. Eu acho que a grande chave da questão chama-se educação à distância, baseada em tecnologia. No caso, o uso do Proformação. Bom, o Proformação, ele tem uma diferença em termos de materiais, de recursos, de materiais pedagógicos, porque ele envolve não só a utilização do vídeo, esse é o grande link que nós temos com o trabalho que o SADEC faz, porque a produção do vídeo ela é toda feita em conjunto, né? Então, com toda essa experiência, com todo esse background, essa bagagem que hoje a TV Escola tem, nós incorporamos a produção do vídeo ao Proformação de uma forma muito aprimorada. Mas nós trabalhamos, além dos vídeos, também com material impresso. Tá? Então, eu acredito que hoje o MEC, com a experiência que ele tem, com a iniciativa de 3 programas de ponta, né, todos os 3 com foco na escola, com a formação continuada do professor, nós não deslocamos o professor para aqueles pacotes de programas de 40 horas, que eram os tradicionais feitos para capacitar professores no Brasil, né? Nós favorecemos o professor, nas condições que ele tem, no locus dele de aprendizagem, os programas chegar lá. Então, nós todos trabalhamos na mesma linha. Ok, nós vamos agora à participação do Distrito Federal. Meu nome é Osmar, eu sou o diretor do Centro de Multimídia Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e nós aqui trabalhamos integrados os 2 programas, o PROINFO, Programa de Informática Educativa, e o programa do TV Escola. E estamos agora adotando uma política de visitar as unidades de ensino no sentido de sensibilizar a direção da escola e o corpo docente para valorização da utilização dessas mídias, da televisão e do vídeo, com o objetivo realmente de criar uma cultura tecnológica de dinamização desse material em sala de aula. A questão toda é que muitas vezes nós enfrentamos uma certa resistência dos professores com relação à apropriação dessas mídias. Ele ainda está muito preso à utilização do quadro de giz e das aulas expositivas. Então, através dessas visitas que nós estamos fazendo às escolas, nós estamos sensibilizando essa comunidade e estamos realmente conseguindo algum resultado para que eles possam realmente dinamizar as suas aulas, os professores utilizarem os programas do TV Escola, juntamente com a informática educativa nas nossas escolas que possuem os laboratórios, para que essas mídias integradas possam de fato melhorar a qualidade do ensino, que é o que de fato nós queremos. Possibilitar que os alunos se apropriem dessa tecnologia de forma cada vez mais eficaz. É assim que nós estamos procedendo no Distrito Federal. Ao invés de fazermos simplesmente reuniões ou seminários com um grande número de professores, nós estamos também fazendo essa visita às escolas, quer dizer, verificando em loco o que está acontecendo e qual a melhor forma de fazer uma intervenção no sentido de melhorar ou dinamizar o uso dessas mídias. Ok, o professor Osmar comentou a questão da resistência, né, SADEC? Hoje existem dados, a TV Escola tem dados de até onde ela atinge, o que ela precisa para ser mais difundida e por que dessa resistência ainda? São coisas diferentes. Né? A questão da resistência, o professor Osmar, é gozado porque
a escola que a sociedade toda evolui, as pessoas gostam de instrumentos modernos, de novos recursos. Quando chega na escola, o professor acha que não, que do jeito que fazia 40 anos atrás está bom. Eu não sei o que acontece na escola que tem essa resistência às novidades. Então a sociedade, aí você entra num túnel do tempo, para na escola, volta a 40 anos, estuda lá, como 40 anos atrás, passa no túnel do tempo de novo, volta para o presente e entra na sociedade que tem todos esses recursos em todos os lugares. Então, eu acho que uma parte da resistência, eu acho um pouco medo de novidades, é uma incompreensão mesmo dos professores, não é uma coisa pejorativa que eu estou querendo dizer, mas assim, todos os profissionais, eu, o Salles, todos nós aqui, estamos sempre estudando para estar atualizados, nos recapacitando o tempo todo para estar cada vez mais competentes naquilo que a gente faz. Os professores também têm isso. Então a gente tem uma parte dos professores que tem essa resistência e, falando francamente, um grupo desses que tem essa resistência não vai ter jeito mesmo, mas a grande maioria já deve estar percebendo que se a gente não se atualiza, a gente fica parado na história. E cada vez mais a gente precisa estar atualizado. Estar estudando é um estado permanente, não é assim, já estudei, agora nunca mais eu estudo. Então a resistência tem um grupo de professores que não vai ter jeito, tem um outro grupo que vai, acha que vai, não vai, mas eu acho que a evolução da sociedade vai oferecendo para essas pessoas essas possibilidades, eles vão perder a resistência e passar a trabalhar com recursos novos, e tem aqueles que já adoram, que logo que chegou já começou a usar, usam os recursos, inventa coisa, liga. Hoje mesmo, deixa eu contar uma história. Ligou, eu até marquei o nome dela aqui, a professora Rose, de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, ligou lá pra gente na TV, ficou 1 hora no telefone falando com a Vera, coordenadora de produção, que ela resolveu, fez um workshop, se sentiu capacitada, agitou a comunidade, ela trabalha com 1.800 pessoas da comunidade. Quer dizer, ela ligou hoje de manhã lá pra gente e contou essa história. Assim como essa professora, já tem um monte de outros professores que já estão muito além da questão da resistência. Essa questão da resistência, como você mesmo disse, é em qualquer profissão. Se você não se atualizar, seja você médico, jornalista, ou em qualquer profissão, precisa de atualização, tá certo? Vamos então à ligação do Amapá. Olá, obrigada pela sua participação, pode falar. Meu nome é Nathaniela. Estou falando do teleposto Augusto Antunes, Santana, Amapá. Minha pergunta é a seguinte: já que o ensino normal, médio, não está tendo a qualidade necessária para a formação de seus alunos, a educação à distância, junto com a escola, não poderia fazer com que o rendimento escolar obtivesse o melhor êxito educacional. Nathaniela, muito obrigada. Você tem participado do Salto quase todos os dias nessa série. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Wilson. Olha, é muito interessante, né? Quando a professora fala da condição que o professor tem de estar mudando a sua prática e que isso tem algum impacto no rendimento do aluno, a gente volta um pouquinho na resistência e eu volto numa outra coisa, que é o pensar de quem é esse professor que hoje a sociedade precisa. Né? É um professor que tem que extrair as condições do tradicional, do quadro de giz, do livro didático e criar outras condições. Geralmente, quando você chega a um professor ou professora e pergunta quantos anos você tem de experiência, isso foi um relato de um professor muito renomado no exterior e no Brasil, do professor de Portugal, e que os professores relatam que eu tenho 12 anos de experiência, e geralmente esses 12 anos é 1 ano de experiência com práticas inovadoras e depois os outros anos todos da mesma prática repetida sucessivamente. Então, de novo, a gente está falando da condição desse professor com os recursos que tem, ele poder aprimorar. Os recursos que conseguem chegar numa velocidade produtiva e interessante para ele são os recursos que estão disponíveis pelo recurso da mídia, pelo recurso da televisão, da informática, que são
as nets e as internets. É o recurso que mais chega rapidamente. O professor precisa de abrir o seu olhar e dar um clique, como nós dissemos hoje atualmente, deixar a ficha cair e perceber que agora é a oportunidade que ele tem de estar, mais do que nunca, se atualizando constantemente. E os recursos estão aí, gente. Não é mais aquela coisa de só tem recurso quem vai à escola. Não precisa ir à escola. Você tem formação continuada dentro da tua casa, se você liga a televisão, dentro de um núcleo, né, um microcentro de capacitação que tem a televisão ligada com uma satélite. Então, os professores têm que deixar essa ficha cair e perceber que não é só no ensino regular que está o locus de aprendizagem. O locus de aprendizagem está onde se faz a aprendizagem e é na escola também. Ok, nós temos agora a participação do Estado do Ceará. A Secretaria vem desenvolvendo um esforço muito grande para implementar esses programas, porque acredita que a melhoria da aprendizagem, ela passa por essas oportunidades que os professores têm de se capacitar, de ter apoio em sala de aula. Então, esses dois programas, eles dão assim um fecho muito grande para essa questão da capacitação e do apoio. Nós temos 16 NTEs a nível de secretaria, onde a gente já vem implementando diretrizes para implementar tanto a TV Escola como o Proinfo, de forma a trabalhar esses programas integrados. Há pouco tempo fizemos uma oficina e já nesse sentido a gente implementar a política de educação à distância de forma eficaz. Ok, professor Salles, o senhor gostaria de falar um pouco do trabalho do Proinfo, como ele é avaliado hoje pelo senhor? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, no caso específico do Ceará, é um estado que há muito tempo trabalha com tecnologia na educação. Eles, no Proinfo, inclusive, duplicaram o número previsto de NTS e tem uma proposta claramente vinculada à melhoria da qualidade do ensino, baseada em uso de tecnologia de ponta. O Proinfo vai bem, nós conseguimos colocar já cerca de 1/3 dos computadores previstos nas escolas e, mais que isso, nós conseguimos capacitar a quase totalidade dos professores e multiplicadores previstos para a primeira etapa do programa. Nunca é demais repetir que o Proinfo não é um programa de tecnologia, é um programa de educação. Tecnologia é vista como uma ferramenta e o que nós fazemos essencialmente é capacitar as pessoas, capacitar os professores para que usem corretamente como uma ferramenta essa tecnologia na sala de aula. Já que se falou em resistência aqui, eu gostaria de dizer que, na verdade, a resistência a novidades da escola, especialmente aquelas que envolvem a introdução de tecnologia, ela passa muito pela questão da mudança da relação de poder entre o professor e o aluno. Cada vez que a gente coloca um recurso como um computador, por exemplo, o professor nem sempre se sente à vontade à frente dos alunos, que eventualmente podem adquirir um domínio dessa nova tecnologia muito mais rapidamente do que eles próprios. Então, a gente trabalha com uma fração de professores que se sentem atraídos pela tecnologia e que não têm temor dessa mudança de papel do professor, dessa mudança da relação hierarquizada dentro da sala de aula. Ok, nós temos agora a participação da Mara, do Mato Grosso. Oi, Mara, obrigada pela sua participação aqui no Salto. Pode falar. Aqui é do Teleposto, da Secretaria de Educação e Cultura de Castanheira. A nossa pergunta é esta. A EAD é de suma importância a ressignificação dos paradigmas educacionais emergentes. E por quê? Ok, obrigada, Mara. Sadek, você gostaria de responder a Mara? A gente tem que reposicionar e repensar toda Bom, antes a escola, antigamente, não entendia o aprendizado como um processo, né? Era assim, ia um cara lá, despejava um monte de informação, faz de conta que o aluno não sabe nada, ele escuta, né, bebe aquele monte de informação e vai embora. Hoje, todo mundo já adotou a ideia de que é um processo, e esse processo ele é dinâmico, e não necessariamente o professor é a pessoa que sabe mais, mas é a pessoa que tem mais experiência, é o líder, é a pessoa que pode conduzir. A utilização dos recursos de educação à distância, especificamente televisão e computador, adiciona um tempero a essa mistura, porque os dois, quer dizer, professor e aluno, podem juntos pesquisar
e caminhar na mesma direção. Quer dizer, eles têm um terceiro elemento que reorganiza a prática cotidiana deles. Trocando em miúdos, isso quer dizer o seguinte, a relação que antigamente era de cima para baixo e agora ela é um pouco de lado, ela passa a ser juntos, todos trabalhando em volta de um vídeo, de uma pesquisa ou de uma busca por computador ou estudando matemática num jogo qualquer. Então muda a relação. Um pouco da resistência que a gente estava falando agora vem do fato de que essa nova relação entre professor, aluno e recursos mais modernos, a gente não tem o histórico dela. Isso tem o quê? 4 anos aqui no Brasil. Então a gente tem décadas de um método antigo e tem 3 ou 4 anos de uma nova mudança, de uma nova posição, de um novo posicionamento dentro da sala de aula. E é difícil você criar uma prática madura em tão pouco tempo. Agora, não tem alternativa. Muda o paradigma, como a professora falou, muda o paradigma, sim, e a gente não tem outro jeito a não ser procurar a melhor forma de trabalhar, porque isso não sou eu que estou decidindo, isso é a história que resolveu que vai ser assim. Tá certo. Daqui a pouco vamos conversar sobre o Proinfo e o Proformação. Aguarde um instante só. A valorização do papel do professor, a aprendizagem dos alunos, o enriquecimento do cotidiano da escola pública. Esses são, hoje, os principais compromissos do Ministério da Educação. O Programa Nacional de Informática na Educação, o Proinfo, é desenvolvido em parceria com os governos estaduais. Na sua primeira etapa, até o ano de 2002, o Proinfo vai distribuir cerca de 105 mil computadores para os mais de 200 núcleos de tecnologia educacional e para 6 mil escolas em todo o Brasil que deverão ter um projeto pedagógico e pessoal capacitado. A proposta também na capacitação é que ela aconteça paralela, tanto essa formação pedagógica com ênfase em projetos, quanto a apropriação dos recursos tecnológicos. Cada unidade da federação tem uma cota definida, proporcional ao número de alunos e de escolas de sua rede. Com isso, cerca de 7,5 milhões de alunos serão beneficiados. Eu gostaria de falar um pouco mais do Proinfo, como funcionam os NTS. Até 2002 vocês têm uma meta a ser cumprida? Com certeza. Os NTS são centros de capacitação de recursos humanos para uso pedagógico da tecnologia em sala de aula, né? Nós preparamos professores para escolas e preparamos técnicos para dar suporte ao hardware e software que a gente coloca na escola. Nós temos hoje nós temos 223 NTS no Brasil inteiro. Eles estão trabalhando a contento, capacitando professores para essas escolas, que por sua vez também estão começando a se sentir mais confortáveis com o uso da tecnologia. E nós temos hoje, digamos assim, o Proinfo com cerca de 30% das suas metas já realizadas, esperando concluí-las até 2002. Existe uma vistoria desse trabalho? Como funciona a fiscalização? A quem cabe essa fiscalização? Nós temos um sistema de acompanhamento e avaliação que pretende ser finalístico, ou seja, a gente pretende averiguar de que forma a introdução da tecnologia influiu na formação do aluno. E é claro que isso tudo passa por um processo de exame das condições físicas, de exame de como os professores estão se sentindo em relação à tecnologia, o que está acontecendo com o aluno, as relações entre a escola e a comunidade, tudo isso é visto no sistema de acompanhamento e avaliação. Claro que a gente não pode ter ainda resultados cientificamente confiáveis, porque este é o primeiro semestre, de fato, em que a escola pública tem computadores nas suas atividades. Mas esperamos que dentro de 4 ou 5 anos possamos responder à tua pergunta, de que forma influiu a tecnologia na escola pública do Brasil. Ok. Vamos agora ao estado do Ceará. Trabalho na Célula de Educação à Distância, na Secretaria do Estado do Ceará, acompanhando diretamente o Proinfo.
E uma das nossas ações para o ano 2000 é exatamente o acompanhamento do nosso especialista, o professor multiplicador, na escola, junto ao professor, no LEI. Essa é uma experiência nova para a gente, mas que está sendo assim de grande valia, porque dessa forma a gente está vendo que acabam algumas resistências ou até mesmo aquele medo do professor começar a trabalhar com os computadores na escola. Ok, professor Salles. Bem, nós temos a mesma preocupação, tanto que temos um programa de educação continuada, que é, na verdade, um programa de apoio continuado a professores e multiplicadores do Proinfo. Nós temos um centro de experimentação em tecnologia educacional, baseado em Brasília, de onde a gente irradia esse tipo de programação, esse tipo de suporte. Vale dizer que a gente não capacita um multiplicador ou um professor e o atira no sistema. Nós continuamos a apoiá-lo, ele continua a ter no Proinfo e no SET uma série de condições para que ele desenvolva melhor as suas capacidades, para que ele apoie melhor os alunos e para que ele siga melhor os projetos das escolas. Ok. Deixa eu falar uma coisinha. Claro, pois não. O Salles falou de daqui a 4 anos responder. Os feras no assunto, eles todos acham que quando você introduz uma mudança forte no ensino, particularmente essas com tecnologias eletrônicas, ela requer uma mudança de hábitos. E isso você só pode medir o impacto depois de 5, 7 anos, 4. No Brasil tudo mais depressa, né? Que deve dar em 4, mas não é porque não quer responder ou porque... É porque os entendidos, os estudos indicam que você só consegue começar a medir o impacto, que é uma mudança cultural forte, só em 4 ou 5 anos. Por isso que o Salles falou 4 ou 5 anos, eu uso também esse número quando eu falo. E mais ainda, porque quando a gente introduz tecnologia na escola, a gente muda o ambiente de aprendizagem. E as ferramentas de avaliação que eu tenho são ferramentas clássicas, que dizem respeito à escola de antes da introdução. Então é preciso que haja um certo intervalo de tempo com essa tecnologia presente para observar o tipo de mudança que ocorreu no aluno, que é o produto final da escola, que é aquele a quem nós queremos, em última análise, ajudar. Ok, vamos agora à participação da professora Tânia, aqui do Rio de Janeiro. Oi, Tânia, também participando todos os dias aqui dessa série. Muito obrigada pela sua participação. Pode falar. A nossa pergunta é para o professor Sadek. Professor, o que vemos ainda hoje é o despreparo do professor para o uso dos equipamentos vídeo e televisão. Não seria necessário uma capacitação específica para este fim, enquanto o saber didático-pedagógico, enquanto a leitura do audiovisual, enfim, o próprio manuseio desses instrumentos? Obrigada. Ok, Sadek. Tânia, eu acho que sim, a gente precisa capacitar, nós temos 2 assuntos seríssimos esse ano, um deles é reforçar a capacitação, mas não é a capacitação de ligar na tomada, gravar, não, é assim, como é que a gente pode tirar melhor proveito do vídeo, dessas tecnologias todas, na sala de aula? Nós estamos desenvolvendo, a Carmen, que esteve no programa de ontem, aqui, está desenvolvendo um estudo a respeito disso. Nós vamos estar, ainda esse ano, voltando com peso nessa coisa de treinar e de capacitar, porque, apesar de ser uma coisa do cotidiano nosso, o uso pedagógico não está muito fácil dos professores chegarem nesse uso. Quer dizer, televisão é uma coisa que 95%, esse dado é do IBGE, 95% das casas brasileiras têm televisão. Quer dizer, o problema não é a televisão, o problema é como é que usa a educação a televisão. O Salles falou aqui, para que a gente ensaiou antes, a televisão não é pela televisão, é porque ela é um projeto de educação. Então, os programas que a gente passa são programas explicitamente educativos, a gente nem faz de conta que está disfarçando, embrulhando educação com entretenimento, a gente não faz isso. Nosso assunto é trabalhar com educação. O uso na escola realmente não está... ele não é claro, ele não é homogêneo, não existe uma conduta única, e eu acho também que não deve existir, porque é comunicação de massa, cada escola tem uma realidade, cada professor tem um problema, cada um vai acabar desenvolvendo do seu jeito. A gente vai capacitar, mas eu acho que também dá para a gente ir trabalhando sozinho e só dá para aprender fazendo, é igual andar de bicicleta. Ok.
Um dos esforços definidos como prioridade pela Lei de Diretrizes e Bases é a qualificação de professores que necessitam completar sua formação. Hoje, no país, há milhares de professores nessas condições atuando nas salas de aula. A educação à distância pode auxiliar e muito na mudança deste quadro. Juína é um município no estado do Mato Grosso que enfrenta muitas dificuldades. Assim como acontece em outros municípios do país, aqui há professores em sala de aula que ainda não completaram a sua formação. Meu nome é Gleci e nessa segunda atividade da unidade 3 de Matemática e Lógica, então nós temos aqui a localização do ponto de vista. Então foi aí que o nosso grupo assim, sentiu dificuldade. Então até a gente discutiu no grupo, né, a importância da gente estar trabalhando muito desenho com as nossas crianças, de estar deixando eles, de estar dando oportunidade a eles. Então, até depois, quando a gente for conversar com o tutor ou com o professor da área, a gente gostaria, sim, de ter maior conhecimento. Os professores de Juína lecionam nas 4 primeiras séries do ensino fundamental. A maior parte concluiu só o 1º grau. Eles estão tendo agora a possibilidade de se habilitar no magistério pelo Pró-Formação, um programa de educação à distância que tem como objetivo qualificar estes profissionais. O programa Pró-Formação é desenvolvido em 4 módulos, né? Cada módulo tem 15 dias de aula presencial, depois ele vai para casa e estuda as 8 unidades de cada módulo. Wilson, o Pró-Formação, ele se destina a professores de uma região específica? Não, o Pró-Formação, ele hoje atende a 3 regiões no Brasil, né? Nós temos 10 estados participando do programa e agora para julho deve entrar mais 5 estados. Essas regiões é o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que tem cobertura através de financiamento pelo Fundo Escola. O Pró-Formação, a vantagem que eu vejo, nós estamos falando o tempo todo do uso dessas tecnologias, né? É que é a combinação. Ele combina uma série de materiais impressos, ele combina vídeo, ele combina encontros coletivos, né, que tem como objetivo socializar a experiência que esses professores estão tendo e, mais ainda, ele valoriza a prática pedagógica, o saber tácito desse professor, né? Nós estamos lidando no Pró-Formação com professores que têm muito tempo no magistério, que estão atuando, a gente evita o termo leigo, uma conotação que é uma pessoa que está iniciando, né, na sua atividade, e não é. E o forte que eu vejo é que todo esse material, essa combinação de estratégias, vídeo, mais material, mais encontros, né, mais visitas à prática pedagógica, visita à sala de aula, ela visa, e toda a linguagem é visando o fortalecimento da identidade desse professor. Então, é falar de um professor que nós esperamos que faça uma reflexão, que faça um repensar da sua prática, né? Que olhe para esses seus alunos, que considere a cultura desses alunos, que considere o saber que o aluno traz para a escola. Então, o Pró-Formação, ele oferece, combinando essas várias estratégias com a utilização de recursos da educação à distância, ele oferece ao professor uma oportunidade enorme, né? E nós estamos com a legislação aí para o ano que vem, para não permitir mais o trabalho desses professores que não têm a qualificação. Ele permite que esses professores, na sua prática, sem se deslocar da sua escola, eles continuam dando aula, fazerem esse aperfeiçoamento e terem o seu certificado. Você disse que outros estados esse projeto vai atingir outros estados. Quais são esses estados? Isso. Nós temos agora a entrada de mais 5 estados, sabe? Nós temos agora, a Bahia está entrando, a Bahia, Goiás, ai, tudo bem. Me fugiu. Tudo bem. Mas nós temos novos 5 estados e que vão compor, nós devemos ter em julho cerca de 35 mil professores numa grande rede de formação, tá? É importante também reforçar, né, quando a gente está trabalhando dentro da Secretaria de Educação à Distância, nós temos os recursos que o Proinfo já disponibiliza, que são através dos núcleos tecnológicos, então nós estamos reforçando a criação de uma rede que integre as agências formadoras, que são as escolas de formação desses professores,
porque eles têm momentos presenciais no Proformação. E essa rede vai nos possibilitar a formação de dados, de uma base de dados sobre o desempenho desses cursistas, sobre a atuação dos seus tutores e sobre o monitoramento de todo o programa, porque é um programa muito grande. Ok. Nós vamos voltar ao Distrito Federal. Nós aqui no Distrito Federal até gostaríamos de enfatizar, com relação a essa questão do uso da tecnologia, da importância de que do professor enquanto orientador da aprendizagem e não mais apenas digamos assim, um relator de experiências que depois são cobradas através de provas de qualidade até muitas vezes questionável. Nós entendemos que para que o professor possa de fato se apropriar dessas tecnologias, é importante que ele ouça e que ele vivencie e veja experiências de outros colegas que já estão tendo sucesso com o uso desses meios. Nós temos um programa no nosso centro, que a gente chama de Toque de Mestre, que é de relato de experiências exitosas de professores que estão se utilizando de tecnologias e conseguindo realmente que os alunos se mantenham interessados pela aprendizagem. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é a questão de que, ao se apropriar das tecnologias, o professor faça uma leitura crítica desses recursos e não apenas ele os absorva em suas aulas como um programa de televisão, mas que ele faça com que os alunos façam uma análise crítica do que eles estão vendo e possam realmente se formar enquanto cidadãos de uma maneira mais significativa, digamos assim. Então esse conhecimento, esse desenvolvimento de competências, esse desenvolvimento de habilidades e de atitudes frente a esses meios tem que ser também trabalhada com os alunos e é nesse enfoque que nós entendemos que seria a melhor maneira do aluno se apropriar dessa tecnologia. E entendemos ainda que o professor vai começar a utilizar esse recurso quando ele incluir a tecnologia no seu planejamento escolar e não entender que o momento que ele leva os seus alunos ao laboratório ou leva os alunos para uma sala de vídeo ou mesmo na própria sala de aula, em que ele vai dinamizar uma atividade, ele está, entre aspas, perdendo tempo do seu conteúdo, porque ele tem que cumprir um programa, porque ele tem que aplicar uma prova. A gente tem que lembrar que muitas vezes o professor cumpre o programa, mas o aluno não o cumpre. E aí ele é aprovado, quando para a série posterior e vai com um gap bastante significativo com relação a conteúdos que ele poderia ter dinamizado de uma forma melhor. Então nós entendemos que ao ouvir relatos de experiências de colegas, ao fazer uma leitura crítica dos meios, ao se apropriar dessas tecnologias de uma maneira mais dinâmica, como forma de potencializar o interesse do aluno, nós entendemos que só assim a gente vai conseguir sucesso com a inserção dessas mídias em sala de aula. Ok, professor Salles, ele falou de uma questão importante que é a análise crítica desses recursos. Mas para que ele tenha essa análise crítica, e é aí que entra a capacitação no seu caso, por exemplo, a capacitação para o Proinfo, né? A questão de analisar criticamente, você só pode analisar se você é capacitado para olhar criticamente para alguma coisa, correto? É correto. Eu preciso deixar claro para que e como a gente capacita professores. Nós não capacitamos professores para que eles sejam meramente repetidores do uso de aplicativos comerciais ou de softwares comumente encontrados nas prateleiras. Nós capacitamos professores para que eles usem tudo isso a serviço da prática pedagógica, a serviço do aprendizado do aluno. Portanto, isso já é uma forma crítica de apropriação da tecnologia. O professor não vai ser apenas um repetidor de clique sobre ícone, não vai ser disponibilidade para trabalhar. A hora que você combina isso tudo, você vê que a única solução para se adequar a todos é trabalhar com educação à distância, particularmente com essa educação continuada, que é exatamente o que a TV Escola faz, porque cada professor pode se apropriar daquilo que interessa para o seu projeto e para a sua realidade naquele momento. Inclusive, isso é uma postura muito democrática, que é o mais democrático que a gente consegue ser, é oferecer um leque enorme de alternativas para que cada um escolha, dentro desse universo que é o mesmo para todos, aquilo que é mais adequado para a sua realidade. Então, a estratégia de educação à distância é muito pertinente para um país igual ao Brasil, seja pelo que a Wilza falou, de cada um trabalha e estuda ao mesmo tempo, quer dizer, o cara não sai do lugar do trabalho para estudar, ele pode fazer isso onde ele está, seja porque as realidades são muito diversas e são muito contrastadas. E a gente tem que tentar, na medida do possível, diminuir essas desigualdades. Ok. Professor Cláudio. Eu gostaria de enfatizar que o Proinfo é um programa de educação e também que ele não ocorre de uma forma isolada, ele é apenas mais uma das políticas do MEC voltadas para a melhoria da qualidade do ensino. Gostaria também de dizer que é um esforço muito grande de uma secretaria nova, que é a Educação à Distância,
que é encarregada de promover uma nova modalidade de ensino, aliás, uma modalidade reconhecida recentemente pela lei, que é o ensino à distância. E que nós caminhamos para um mundo multimídia, para um mundo em que os recursos de tecnologia colocados à disposição do aluno têm que ser múltiplos, né? Não pode mais falar apenas de televisão ou apenas de computador. Uma prova disso é que o PROINF interage à direita com o meu amigo Sadek, da TV Escola, na tentativa de estabelecer bons caminhos de digitalização de imagem, de tráfego conjunto, imagem e dados, interage com o Proformação no sentido de instalar software e dar suporte às AGFs, que são as agências de formação de professores, né, do Proformação, e também pretende colocar, sempre que possível, a rede de NTS à disposição dos esforços de capacitação de recursos humanos da TV Escola e do Proformação. Ok, Wilson, qual o seu destaque? Eu gostaria de destacar, falando um pouco para esses professores ou para essas pessoas que estão enganjadas em programas de educação à distância, né? Porque inicialmente tem um boom do modismo, né, de vão fazer porque é legal, estão fazendo. Mas um programa de educação à distância, como o Salles está destacando o tempo todo, é um programa de educação, né? Em nenhum momento ele se distancia da educação. Ele tem que ter uma proposta pedagógica, ele tem que ter estratégias para possibilitar a aprendizagem dos alunos, e ele tem que ter, fundamentalmente, por parte do cursista, muita persuasão. Ele tem que ser insistente, tem que persistir, porque tem momentos de dificuldade, que tem um momento da atividade individual, que ele vai estar com o material, seja a tela do computador, seja o livro, seja a televisão, tá? Mas ele vai estar, no segundo momento, se ele tem a oportunidade de levar isso para uma discussão no coletivo, ele começa a transformar aquilo que chegou como informação, ele começa a transformar em conhecimento. Mas tem que ter a persistência em estudar o material, em cumprir as atividades, em seguir o passo a passo para se chegar a uma meta final, que é o autodesenvolvimento, o autoaperfeiçoamento profissional. A maioria das pessoas que buscam um programa de educação à distância, elas estão querendo o aprimoramento, principalmente profissional, né? Nós estamos falando de uma era que conhecer é poder, e é poder também em termos de mercado de trabalho. Tá? Então eu deixo essa dica da persistência em qualquer programa que seja, vá até o fim, porque o que fica, a gratificação é muito grande. Não deixa de ser só profissional, né, Wilson? É pessoal também, na medida que você abre os seus horizontes, exatamente, né? Direção, quanto tempo a gente tem ainda? Ok, temos 2 minutos. Mônica. Eu queria fazer um comentário. Claro, pois não, Sadek. A gente falou várias coisas aqui, nós não tocamos num assunto que eu acho que é importante, que é o seguinte: a utilização dessas novas tecnologias, ela não é só uma questão de modernizar o ensino, mas é de tornar o ensino mais prazeroso e mais lúdico. Quer dizer, assistir uma aula onde a gente tem outros recursos, ou participar de uma aula onde a gente tem outros recursos, é mais legal, é mais gostoso, a gente aprende mais, o aluno fica mais interessado, a indisciplina diminui, os comentários são mais criativos. Então, esse lado de que é legal, é gostoso, a gente não falou, eu acho que eu não podia deixar passar. Ok, quanto tempo ainda? As escolas que receberam o kit tecnológico e não estão usando adequadamente, serão cobradas por isso? Marisa, do Teleposto de Recife. Serão, Sadek? Olha, o ministro... Outro dia eu li um negócio que o ministro falou, que a gente não é Ministério da Fiscalização, a gente é Ministério da Educação. Felizmente eu já tinha falado isso antes e ainda bem que ele deu o aval, mas esse negócio de fiscalizar não é muito com a gente é de educar, a gente faz proposta, a gente manda kit, a gente orienta, treina, vai treinar mais. Agora, se está usando ou não está usando direito, aí é uma questão de consciência e de qualidade de ensino. E os professores também, os diretores principalmente, têm que sacar que se a escola dele é melhor, é ele também. E está para lá de provado que as novas tecnologias, e particularmente a televisão, ajudam o ensino, interessa mais a aula ou interessa os alunos. Se ele não está usando, ele está tendo que estar com uma escola pior.
Agora, nós não vamos fiscalizar, a gente não é de fiscalização. Não é papel do MEC e cabe à Secretaria Estadual de Educação de cada estado, né? Cabe à Secretaria dar um impulso, mas, enfim... Ou de estado ou município. Ok. Nós sobraram aqui alguns fax, nós temos algumas perguntas, telefones aguardando, mas infelizmente não dá para responder a todo mundo e os especialistas vão dar as respostas depois do programa, ok? A série sobre educação à distância termina aqui. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação foi fundamental. Muito obrigada. Agradecemos também as presenças dos nossos convidados, José Roberto Sadek, diretor da TV Escola, do Cláudio Salles, diretor do Proinfo, Programa Nacional de Informática na Educação, e Wilza Ramos, coordenadora de programas especiais do Fundescola. Agradecemos também as participações dos professores do Estado do Ceará e do Distrito Federal. Até o próximo programa. Tchau.